Bom, pessoal, aqui vamos para mais uma aula no Matemática em Foco com o professor Renato Lima, que sou eu, e venho aqui para poder apresentar um novo conteúdo, certo? O nosso conteúdo agora, que nós iremos ver, é a progressão geométrica. Vai ser uma explicação que eu tentarei ser o mais breve possível, mas acompanhe até o final, porque serão faladas coisas muito importantes, certo? Então vamos lá. Progressão geométrica, que também pode ser conhecida como PG, corresponde a uma sequência numérica cujo quociente, que agora, pessoal, temos uma diferença da PA para PG. Na PA, a razão era representada pela letra R. Agora, não mais. Agora a gente vai ter a razão representada pela letra Q. Então, cuidado com isso. Então, aqui ele diz: corresponde a uma sequência numérica cujo quociente Q, ou razão entre um número e outro, exceto o primeiro, é sempre igual. Certo? Então, ele está dizendo aí que vai seguir um padrão, ok? É igual na PA, vai seguir um padrão. Mas qual a diferença da PA para a PG? A PG é multiplicando-se. Na PA, era somando, ok? Então, vamos lá. Em outras palavras, o número multiplicado pela razão Q, estabelecida na sequência, corresponderá ao próximo número. Por exemplo, e aí nós temos um exemplo de PG. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Aqui, pessoal, não adianta a gente tentar ir somando, ok? Porque não vai dar certo. É uma multiplicação. E a gente tem que descobrir qual é a razão dessa PG. Ou seja, de quanto em quanto a gente vai multiplicando para poder atingir os outros valores. No exemplo acima, podemos constatar que na razão ou quociente Q da PG entre os números, o número que multiplicado pela razão Q determina seu consecutivo, e é o número 2. Então ele está querendo dizer aqui o quê? Que a nossa razão aqui nessa PG é 2. Mas, repito, não porque tem esse 2 aqui no começo, ok? E sim porque ele vai multiplicando por 2 para poder obter os outros valores. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 e por aí vai. Ok? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Então aqui nós temos até aquela situação que eu estava falando anteriormente, que é as multiplicações até atingir todos os valores que estavam naquela progressão geométrica. E aqui, ó, vale lembrar que a razão de uma PG é sempre constante e pode ser qualquer número racional, positivo, negativo, fracionário, exceto o número zero. Por que não pode ser o número zero, professor? Porque se você multiplicar qualquer número por zero, será zero. E aí a gente não vai ter uma PG. Aí a gente voltaria para aquela parte de PA, que seria aquela PA constante, onde não se altera. Ok? Continuando. Classificação das progressões geométricas. Então aí a gente vai ter algumas classificações. Ok? De acordo com o valor da razão Q, podemos dividir as progressões geométricas em 4 tipos, que são elas. A primeira, crescente. Na PG crescente, a razão é sempre positiva, ou seja, o nosso valor que a gente vai multiplicar para obter o outro valor sempre será um número positivo. Por isso que está aqui bem claro que é a razão maior que zero. Formada por números crescentes, por exemplo, 1, 3, 9, 27, 81. Perceba que aqui a gente está aumentando os números, né? Não está decrescendo. Então é por isso que é considerado uma PG, crescente. E aqui a razão é 3, porque 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9 e por aí vai, ok? PG decrescente. Na PG decrescente a razão é sempre positiva. Igual na PG crescente, a decrescente também tem que ter a razão positiva. Então, maior que zero e diferente de zero. É importante dizer isso também, certo? Formada por números decrescentes, ou seja, os números da sequência são sempre menores do que seus antecessores. Por exemplo, e aí você vai vendo, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81. Você pode dizer, professor, o número não está aumentando? Atenção ao sinal, pessoal. O sinal é negativo, então ele vai ficando menor, não é isso? Então ele está diminuindo, ok? Se fosse sinal positivo, aí sim estaria aumentando, mas como é negativo, está diminuindo. E aqui, mais uma vez, nós temos a razão sendo 3. A nossa próxima classificação é PG oscilante.
Na PG oscilante, a razão é negativa. Atenção, ou seja, a razão é menor que zero. Formada por números negativos e positivos. Por exemplo, 3, menos 6, 12, menos 24, 48. Perceba que ele vai alternando entre números positivos e números negativos. Para que isso ocorra, a gente tem o quê? Uma razão negativa. Ok? Por exemplo, 3 vezes o menos 2 vai dar menos 6. Só que quando você vai multiplicar o menos 6 por menos 2, aí tem um joguinho de sinais, né? Menos com menos, aí fica mais. Por isso que ficou 12 positivo. E por aí vai. E nós temos a PG constante. PG constante, a razão é sempre igual a 1, formada pelos mesmos números. Por exemplo, 5, 5, 5, 5, 5, por aí vai. Certo? Onde a razão é igual a 1. Foi o que eu falei logo no começo da aula. Se for 0, não vai dar certo, porque aí não vai ser mais caracterizado como um PG. Okay? Tem que ser diferente de 0. Aqui, como é 1, nós temos a classificação da PG constante. Como também a gente tinha lá a classificação da PA constante. Ok? Que ali sim a gente utilizava o 0, na PA, não na PG. E aqui, ó, fórmula do termo geral, que é a fórmula que a gente utiliza para calcular qualquer valor da PG. Ok? Então, para encontrar qualquer valor, utiliza-se a expressão. E aí nós temos ela. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Entre parênteses. Então, AN, número que queremos obter, ou seja, se eu quero calcular o A10, então aqui eu vou colocar A e substituir o N por 10. E assim eu vou calcular. A1, o primeiro número da sequência, ou seja, o primeiro termo daquela PG. E aqui nós temos o Q elevado a N menos 1, que é a razão elevada ao número que queremos obter menos 1. Ou seja, se eu quero, por exemplo, calcular o A10, então aqui em cima ficaria 10 menos 1, ok? Não esqueçam disso. Continuando, nós temos aí a soma dos termos da PG. E para nós encontrarmos essa soma, que no caso é o valor total, por exemplo, eu chego para você e digo, pessoal, eu quero que vocês calculem os 5 primeiros termos a soma dos 5 primeiros termos da PG. Então, você vai utilizar essa formulazinha aqui, eu quero total. Então, nós vamos utilizar SN é igual a 1, abre parênteses. Agora, entre aqui, pessoal, entre o A1 e o parênteses, nós temos uma multiplicação, certo? Aí, dentro do parênteses, a razão é elevado a N e embaixo menos 1. Cuidado, pessoal, para não confundir a fórmula da soma com a dos termos gerais da PG. Porque nos termos gerais, como a gente viu, o N menos 1 é elevado. E aqui não. Aqui é só o N que é elevado. Menos 1 é embaixo. Aí tudo isso dividido pela razão menos 1. Certo? Então, SN significa o quê? Soma dos números da PG. Ou seja, eu quero descobrir a soma dos 6 primeiros números daquela PG. Então, aqui eu vou colocar S6. Certo? E lembrando que A1, primeiro termo da sequência, Q, a razão, e N, quantidade de elementos da PG. Ok? Aí, na próxima aula, pessoal, a gente vai ter a resolução de exemplos. Então, vai lá, dá uma olhada, porque está muito bacana e é importante para você fixar melhor o conteúdo, tá bom? E não esqueça, matemática em foco sempre, pessoal, sempre. O estudo acima de tudo, ok? E os exemplos que a gente vai ver na próxima aula são esses aí que eu estou colocando para vocês agora, ok? Tchau, tchau, pessoal!